Bom dia. Antes de mais nada, gostaria de parabenizar o Rossandro e sua equipe por mais uma edição do Lithium Business, que vem se consolidando como uma das principais fóruns de discussão da cadeia de lítio no Brasil e se tornando uma referência para esse nosso setor. Para mim é uma honra estar aqui hoje representando a Sigma para contar para vocês um pouco mais da nossa história. Queria começar fazendo uma breve reflexão. O setor de mineração mudou muito nos últimos anos. Durante décadas, o desempenho de uma operação mineral era medido exclusivamente pela qualidade do depósito, pela eficiência operacional ou pelos resultados financeiros. Hoje, esses fatores continuam sendo importantes, mas deixaram de ser suficientes. A sociedade, os investidores, clientes, financiadores e órgãos reguladores passaram a exigir algo adicional. Evidências objetivas de que a atividade mineral pode ser conduzida de forma responsável. Em outras palavras, já não basta afirmar que uma operação é sustentável. É preciso demonstrar isso por meio de dados confiáveis, obtidos com metodologias reconhecidas e comparáveis com padrões técnicos estabelecidos. Exatamente o propósito dessa apresentação aqui hoje. Ao longo dos próximos minutos, vou compartilhar os resultados de 12 meses consecutivos de monitoramento ambiental realizado por empresas técnicas credenciadas em comunidades vizinhas à nossa operação, comparando cada resultado aos padrões estabelecidos pela legislação brasileira e pelas normas técnicas da BNT. Não se trata de uma apresentação sobre intenções futuras, trata-se de divulgação de resultados efetivamente medidos. Dados, não opiniões. Antes de apresentar qualquer gráfico, acho importante responder uma pergunta bastante simples. Por que uma empresa decide realizar um programa contínuo de monitoramento ambiental? A resposta também é bastante simples, porque acreditamos que transparência é um dos principais ativos de uma operação mineral moderna. A informação aberta reduz incertezas. Ela permite que as discussões sejam conduzidas sobre fatos e não sobre percepções. Para quem vive nas comunidades vizinhas, o monitoramento oferece algo muito importante: tranquilidade baseada em evidências. Não estamos pedindo que a população confie apenas na palavra da empresa. Estamos disponibilizando medições realizadas de forma sistemática e comparadas com parâmetros oficiais. Para os órgãos públicos, esses dados permitem verificar o desempenho ambiental com base em critérios técnicos reconhecidos. Para investidores, instituições financeiras e clientes internacionais, eles representam uma ferramenta concreta de avaliação de risco socioambiental. Hoje, boa parte das decisões de investimento depende justamente da qualidade das informações disponíveis. É por isso que monitoramos. Não apenas porque existe uma obrigação regulatória, mas porque entendemos que transparência fortalece a confiança entre todos os públicos com quais nos relacionamos. Antes de entrarmos propriamente nos resultados do monitoramento ambiental, queria fazer uma observação importante. Frequentemente, quando discutimos sustentabilidade na mineração, existe uma tendência em enxergar o monitoramento ambiental como o principal instrumento de gestão. Na nossa visão, ele é apenas a etapa final. O verdadeiro desempenho ambiental começa muito antes do monitoramento. Ele começa na engenharia, começa nas escolhas do projeto, começa na tecnologia adotada e começa na forma que a operação é concebida. Na Sigma, nós costumamos resumir essa filosofia em 5 pilares. Uma operação sem barragem de rejeito, sem utilização de água potável no processo industrial, sem utilização de químicos nocivos no beneficiamento do minério, uma operação alimentada integralmente por energia elétrica proveniente de fontes renováveis e conduzida com uma cultura permanente de segurança operacional. Eu gostaria de enfatizar um ponto: esses pilares não são iniciativas independentes. Eles fazem parte de um único modelo operacional. Existe um princípio bastante simples por trás desse modelo. Sempre que possível,
preferimos eliminar a fonte potencial de impacto em vez de simplesmente monitorá-la ou mitigá-la posteriormente. E é justamente esse modelo que cria as condições para que os indicadores ambientais apresentados na sequência permaneçam consistentemente dentro dos padrões regulatórios. Em outras palavras, na nossa visão, monitoramento ambiental não é o ponto de partida da sustentabilidade. É a forma de comprovar, por meio de evidências objetivas, os resultados de um modelo operacional concebido para minimizar impactos. É exatamente isso que veremos nos próximos slides. Uma vez entendido o propósito do monitoramento, vale explicar rapidamente como ele foi conduzido. Isso é importante porque a credibilidade de qualquer resultado depende da qualidade da metodologia utilizada. A primeira etapa é bastante simples. A Sigma opera a mina, mas quem realiza o monitoramento são empresas técnicas credenciadas, utilizando procedimentos reconhecidos e equipamentos apropriados para cada tipo de medição. As medições não foram realizadas apenas dentro da operação. Pelo contrário, elas foram realizadas em 4 comunidades vizinhas, justamente onde eventuais impactos ambientais seriam percebidos pela população. O programa foi conduzido continuamente durante 12 meses, entre junho de 2025 a maio de 2026. Isso também merece destaque. Não estamos analisando uma fotografia isolada em um único dia. Estamos analisando um filme de um ano inteiro de operação. Cada resultado foi, então, comparado aos limites estabelecidos pelo CONAMA e pelas normas técnicas da ABNT. Finalmente, optamos por divulgar publicamente esse conjunto de informações. Ou seja, não publicamos apenas essas conclusões, publicamos os próprios dados que fundamentam essas conclusões. Essa combinação de metodologia, continuidade, comparação regulatória e transparência é o que dá robustez aos resultados que veremos a seguir. Antes de entrarmos em cada indicador, eu gostaria de resumir toda a apresentação em 3 mensagens principais. A primeira diz respeito à qualidade do ar. Os níveis medidos permaneceram significativamente abaixo dos limites regulatórios ao longo de todo o período monitorado. No caso do material particulado total, observamos resultados de até 560% abaixo do limite estabelecido pelo CONAMA. A segunda conclusão refere-se ao monitoramento acústico. Foram realizadas 96 campanhas de medição em diferentes horários e localidades. Destas, 95 estavam em conformidade com os padrões estabelecidos pela ABNT. Isso representa aproximadamente 99% de conformidade durante todo o período analisado. As medições permaneceram muito abaixo dos limites técnicos estabelecidos pela norma ABNT NBR 9653. A terceira conclusão refere-se às vibrações. E essas medições também permaneceram muito abaixo das normas estabelecidas. Essas 3 mensagens resumem praticamente toda a apresentação. Agora eu gostaria de mostrar como chegamos a esses resultados. O que significa 560% abaixo do limite? Esse indicador permaneceu 560% abaixo do limite regulatório durante o período mensurado. Por isso, resolvemos transformá-lo em uma representação visual bastante simples. A barra verde representa o valor efetivamente observado durante o monitoramento e a barra cinza representa o limite máximo permitido pela legislação. O ponto mais importante não é apenas verificar que o resultado ficou abaixo do limite. O aspecto realmente relevante é perceber a distância entre o desempenho observado e o padrão regulatório. Essa distância representa aquilo que chamamos de margem de segurança operacional. Em outras palavras, os resultados não apenas atenderam os requisitos legais, eles permaneceram confortavelmente abaixo desses limites ao longo do período monitorado. Esse mesmo comportamento será observado nos demais indicadores de qualidade do ar que veremos na sequência. É justamente essa consistência que confere robustez às conclusões apresentadas. Até agora falamos de metodologia, agora vamos analisar os resultados, começando pela qualidade do ar.
Qualidade do ar é um dos indicadores ambientais mais importantes em qualquer operação mineral, porque é justamente aquele que mais diretamente pode ser percebido pelas comunidades vizinhas. Por isso, optamos por avaliar não apenas um único parâmetro, mas 3 indicadores complementares. O primeiro é o material particulado total. O segundo corresponde às partículas menores de 10 micrômetros, o PM10. E o terceiro, às partículas ultrafinas, menores que 2,5 micrômetros, PM2,5. Cada um desses indicadores possui características próprias e desempenha um papel importante na avaliação da qualidade do ar. O aspecto interessante é, embora sejam indicadores distintos, todos apontam exatamente para a mesma conclusão. Durante todo o período monitorado, os resultados permaneceram significativamente abaixo dos limites estabelecidos pelo CONAMA. Ou seja, não estamos observando um único indicador favorável. Estamos observando 3 linhas independentes de evidências convergindo para a mesma conclusão. Essa consistência é provavelmente o aspecto mais importante de todo esse conjunto de resultados. Olhando esse gráfico com um pouco mais de atenção, à primeira vista ele parece ser bastante técnico, mas na realidade existem apenas 3 mensagens que merecem atenção. A primeira, estabilidade. Observem que a série permanece relativamente constante ao longo de 12 meses. Não existem oscilações abruptas, nem qualquer comportamento que indique deterioração progressiva das condições ambientais. A segunda mensagem é a distância entre a relação ao limite regulatório. A linha correspondente ao padrão estabelecido pelo CONAMA permanece muito acima dos valores efetivamente registrados. Essa ampla separação demonstra que a operação manteve uma margem confortável de conformidade durante todo o período monitorado. E a terceira mensagem talvez seja mais importante. Não observamos qualquer tendência de aproximação ao limite regulatório. Isso significa que não estamos diante de um bom resultado isolado. Estamos diante de um padrão consistente de desempenho ambiental. Em outras palavras, quando analisamos um ano inteiro de monitoramento, a conclusão permanece exatamente a mesma do primeiro ao último mês. Vamos agora para o indicador mais relevante do ponto de vista de comunidade. O PM10 representa partículas finas que permanecem em suspensão no ar e, por isso, é amplamente utilizado em avaliações de qualidade ambiental em áreas habitadas. É um indicador acompanhado de perto por órgãos ambientais em praticamente todos os países. Mais uma vez, gostaria que a atenção estivesse menos nos números absolutos e mais no comportamento da série ao longo do tempo. Primeiramente, estabilidade. Em monitoramento ambiental, e novamente, a ausência de qualquer tendência de crescimento, né? Um único resultado favorável pode decorrer de circunstâncias momentâneas, mas quando uma série inteira permanece estável durante 12 meses consecutivos, ela passa a refletir a forma de como a operação é conduzida no dia a dia. É exatamente isso que observamos aqui. O terceiro indicador é provavelmente o mais conhecido internacionalmente, o PM2,5. Representa partículas extremamente pequenas, capazes de permanecer suspensas por períodos mais longos, e justamente por isso recebe grande atenção em estudos de qualidade do ar. É considerado um dos indicadores mais sensíveis utilizados atualmente. O interessante é perceber que, mesmo utilizando uma métrica mais rigorosa, chegamos exatamente à mesma conclusão observada anteriormente. Os resultados permaneceram aproximadamente 350% abaixo do limite regulamentar. Mais importante do que esse percentual, entretanto, é observar que ele confirma um padrão. Temos agora 3 indicadores diferentes, 3 metodologias distintas, 3 conjuntos independentes de medições. E todos contam exatamente a mesma história. Isso aumenta significativamente o grau de confiança nas conclusões obtidas. Portanto, ao encerrarmos o tema de qualidade do ar, acredito que podemos resumir toda essa análise em uma única frase. Os resultados não mostram apenas conformidade regulatória, eles demonstram consistência operacional. Agora vamos falar sobre ruído. Assim como ocorre na qualidade do ar, o monitoramento acústico foi realizado nas comunidades vizinhas à operação
durante o dia e também no período noturno. Ao todo, foram realizadas 96 campanhas de monitoramento ao longo do período analisado. Destas, 95 atenderam plenamente aos critérios estabelecidos pela norma ABNT-NBR 10151. Isso representa aproximadamente 99% de conformidade. Naturalmente, ao longo de um programa com 96 campanhas realizadas em diferentes horários, diferentes pontos de monitoramento e ao longo de um ano inteiro, pode haver ocorrências pontuais que mereçam atenção. E é exatamente esse o propósito do monitoramento: identificar qualquer desvio, analisá-lo tecnicamente e verificar se ele representa uma condição isolada ou um comportamento recorrente. Nesse caso específico, registramos uma única ocorrência de não conformidade, em um único ponto, em uma única campanha noturna. Ela foi imediatamente analisada pela equipe técnica e a avaliação do conjunto de dados demonstrou que se tratava de um evento pontual, sem repetição ao longo da série histórica e sem alterar a conclusão geral do programa de monitoramento. Faço questão de mencionar esse aspecto porque transparência significa justamente apresentar o conjunto completo de resultados, inclusive quando existe uma ocorrência isolada. Essa visão abrangente permite avaliar o desempenho ambiental de forma técnica e equilibrada. Mas, novamente, gostaria de chamar a atenção para um aspecto que considero ainda mais relevante. Não estamos analisando apenas um percentual. Estamos analisando de quase uma centena de campanhas realizadas em diferentes horários, diferentes pontos de monitoramento e ao longo de um período de 12 meses. Essa abrangência torna os resultados muito robustos. Naturalmente, sempre que se trabalha com campanhas sucessivas de monitoramento, podem ocorrer situações pontuais que mereçam atenção e acompanhamento. O importante é observar o comportamento do conjunto de dados. Esse conjunto demonstra padrão consistente de conformidade com os limites estabelecidos pela regulamentação brasileira. Em outras palavras, os resultados indicam que o desempenho observado não depende de uma campanha específica. Ele refere à forma como a operação se conforma de maneira contínua. Eu queria concluir essa parte técnica falando de vibrações. À primeira vista, esse gráfico talvez pareça mais complexo da representação. Mas, na realidade, a interpretação dele é bastante simples. A linha vermelha representa o limite estabelecido pela norma ABNT-NBR 9653. Cada X representa uma medição efetivamente realizada nas comunidades monitoradas ao longo de 12 meses. O aspecto mais importante não é o valor individual de cada medição, é a distância entre as medições e o limite regulamentar. Observem que todas as medições permanecem concentradas muito abaixo da curva de referência. Isso significa que existe uma ampla margem entre o desempenho observado e o limite técnico considerado aceitável pela regulamentação brasileira. Mais uma vez, não estamos diante de um resultado isolado. Estamos observando dezenas de medições distribuídas ao longo do tempo, todas apontando para a mesma conclusão. Quando analisamos conjuntamente qualidade do ar, ruído e vibrações, percebemos que diferentes campanhas convergem para um único resultado. Essa convergência talvez seja a evidência mais robusta apresentada nessa manhã. Aqui falamos sobre indicadores ambientais. Gostaria agora de dar um passo além, porque no final do dia a pergunta mais importante não é apenas se a empresa atende os padrões ambientais. A pergunta é, o que esses resultados significam para cada público que se relaciona com a empresa? Para as comunidades, esses resultados representam algo muito simples: tranquilidade baseadas em evidências. As pessoas que vivem próximas à operação têm o direito de conhecer objetivamente as condições ambientais do seu entorno. Para os órgãos reguladores, esses dados representam uma ferramenta de fiscalização baseada em critérios técnicos conhecidos. Para investidores e instituições financeiras, eles reduzem incertezas. Hoje, risco socioambiental deixou de ser um tema exclusivamente reputacional. Ele passou a integrar a avaliação de risco operacional, financeiro e até de acesso a capital. Finalmente, para os nossos clientes, especialmente aqueles inseridos na cadeia global de baterias, esses resultados reforçam a confiança de que o lítio produzido pela Sigma provém de uma operação cujo desempenho ambiental pode ser efetivamente demonstrado.
Em outras palavras, esses resultados demonstram que o desempenho ambiental não deve ser avaliado por percepções ou episódios isolados, mas por evidências objetivas coletadas de forma contínua, utilizando metodologias reconhecidas e comparadas com padrões regulatórios. Em resumo, diferentes públicos olham para os mesmos dados, mas todos chegam à mesma conclusão. Existe um aspecto que considero particularmente importante. Os resultados apresentados hoje não são fruto de campanhas específicas ou de ações pontuais. Eles refletem decisões tomadas muito antes do início da operação. Refletem escolhas de engenharia, escolhas de projeto, escolhas de investimento. Desde sua concepção, a operação da Sigma foi desenvolvida para minimizar impactos ambientais. Isso explica por que operamos sem barragem de rejeitos, por que utilizamos um circuito com recirculação de água, por que utilizamos energia proveniente de fontes renováveis e por que eliminamos o uso de químicos nocivos no processamento mineral. Quando essas escolhas estruturais são combinadas com disciplina operacional e monitoramento contínuo, o resultado tende naturalmente a aparecer nos indicadores ambientais. Portanto, esses gráficos não representam apenas um conjunto de medições, eles representam a consequência prática de um determinado modelo de operação. Eu gostaria de resumir aqui, então, essa apresentação em uma tabela. Foram 12 meses consecutivos de monitoramento, quase 4 comunidades monitoradas, diferentes parâmetros ambientais, empresas técnicas credenciadas realizando as medições, comparação direta com padrões oficiais e divulgação pública dos resultados. Quando reunimos todos esses elementos, observamos uma conclusão extremamente consistente. Independentemente do parâmetro analisado, o padrão observado sempre foi o mesmo: conformidade contínua. Essa consistência é, na minha opinião, o aspecto mais importante de todo esse trabalho, porque demonstra que desempenho ambiental não deve ser avaliado por eventos isolados, mas por séries históricas robustas e metodologias transparentes. Eu gostaria de terminar voltando ao ponto com que comecei essa apresentação. Vivemos um momento em que a mineração está sob um nível de escrutínio sem precedente. Isso é natural. A sociedade espera cada vez mais transparência das empresas. Na minha visão, esse movimento não deve ser encarado como um problema. Ele representa uma oportunidade para que as empresas demonstrem, por meio de evidências objetivas, a qualidade de sua gestão ambiental. A confiança não nasce de campanhas de comunicação. Ela também não nasce de declarações institucionais. A confiança é construída quando empresas aceitam medir seu desempenho, divulgar seu trabalho e permitir que esses resultados sejam avaliados à luz de critérios técnicos conhecidos por todos. Ao publicar esses dados, nossos objetivos não é apenas atender uma obrigação regulatória. Nosso objetivo é contribuir para uma discussão mais técnica, mais transparente e mais baseada em evidências sobre mineração responsável. Frequentemente ouvimos que confiança é um ativo intangível. Eu concordo apenas em parte. A confiança pode ser construída por meio de atitudes muito concretas. Medir, monitorar, divulgar, comparar os resultados com padrões reconhecidos e permitir que qualquer pessoa tire suas próprias conclusões a partir dos dados. Essa filosofia que orienta o trabalho desenvolvido pela Sigma. Não acreditamos que desempenho ambiental deva ser demonstrado apenas por compromissos assumidos. Acreditamos que ele deva ser demonstrado por resultados mensuráveis, transparentes e verificáveis. Esperamos que os dados apresentados hoje tenham contribuído para esse objetivo. Muito obrigado.